Olá! Estamos iniciando o programa Mais Mulher de hoje com oferecimento da loja Senhorita Garbo, moda feminina, para quem veste do 36 até o número 60. Sim, Senhorita Garbo são duas lojas, loja 1 e loja 2. Na loja 1 até o 44 e na loja 2 a partir dos 44, né? A partir do 44. O manequim até 60 e lá vai pelotada, né, gente? Moda grande também é para ficar elegante, não é mesmo? E você se veste bem, com um custo bem bacana, fica elegante na loja Senhorita Garbo, moda plus size. Localizada na Galeria Turim, na Avenida Pedro Zappellini, bem em frente ao estádio Aníbal Costa, que é do Hercílio Luz, tá bom? E lembrando que Senhorita Garbo é a loja que veste essa apresentadora todos os dias, né? Olha, você encontra camisas tão lindas quanto essa, né? Ou iguais a essa, na Senhorita Garbo. Essas camisas da Versace, a gente tem uma de cada cor. Uma mais bonita que a outra, né? Fresquinha, você pode usar com cropped, um top por baixo, ou até mesmo com sua lingerie, o botão fechadinho até o pescoço, tá tudo certo. Eu curto muito essas camisas, olha, para usar assim amarradinha. E dou uma dica para vocês, hein? Se quiserem usar, ó, peguem o seu anel. Se não quer amarrar, ó, Polito eu não sabia dessa técnica, ó. Polito, ensina para mulher. Né? Nunca aprendeu. Olha aqui, ó, pega as duas pontinhas, pega o seu anel, coloca, puxa e olha só, ficou elegante? Ficou, né? Ó, olha só que graça. Com o anel que eu coloquei aqui, ó. Tirei o anel do dedo, coloquei, não quis amarrar. Dá um charme, fica mais elegante, né? E detalhe, agora eu vou tirar o anel, vou colocar o anel, porque o anel é H. Maria Joias, né? Da Ruth Varela, minha querida parceira aqui nas semijoias, até porque todos os dias usando semijoias H. Maria by Ruth Varela, né? Vamos à mensagem? Já que dei dica aí de moda para vocês usarem as camisas do jeito que vocês acharem que deve, depois eu ensino outros modelos que eu adoro, gente, muito prático. Tem música aqui dentro para mensagem? A mensagem de hoje diz assim, mas não tá, a música não tá tocando aqui, hein, gente? Tem que ter coragem de olhar no fundo dos olhos de alguém que a gente ama e dizer uma coisa terrível, mas que tem que ser dita. Tem que ter coragem de olhar no fundo dos olhos de alguém que a gente ama e ouvir uma coisa terrível que tem que ser ouvida. A vida é incontornável. A gente perde, leva porrada, é passado para trás, cai. Dói. Ai, dói demais. Mas passa. Está vendo essa dor que agora samba aí no seu peito de salto agulha? Tá doendo, né? Eu sei. Mas você ainda vai olhá-la no fundo dos olhos e rir da cara dela. E olha, podem acreditar, eu juro que eu estou falando a verdade. Eu não minto. Vai passar. Não se preocupe. Opa! Te desejo uma fé enorme em qualquer coisa. Não importa o quê. Como aquela fé que a gente teve um dia, que deseja também uma coisa bem bonita. Me deseja aí uma coisa bem bonita. Uma coisa qualquer maravilhosa que me faça acreditar em tudo de novo e que nos faça acreditar em tudo outra vez. Pense nisso, pense com carinho, deixe essa poesia e essa mensagem adentrar na alma de vocês, que com certeza a semana começará bem melhor. O texto é de Caio Fernando Abreu. Olha, o PROCON é o órgão de proteção e defesa do consumidor criado na forma da lei especificamente para defender os direitos dos consumidores com competência no seu âmbito de jurisdição para exercitar as atividades contidas no Código de Defesa do Consumidor em decreto. E no decreto, né, número 2181/97, tendo por função
acompanhar e fiscalizar as relações de consumo ocorridas entre consumidores e fornecedores, aplicar as penalidades administrativas, orientar o consumidor sobre seus direitos, entre outras atribuições. Para quem não sabe, o PROCON de Tubarão foi instituído através do Decreto Municipal número 1573/94, ou seja, foi lá em 1994, hein, gente? Agora, como funciona o PROCON de Tubarão? Quais os serviços que o PROCON oferece aos consumidores e aos fornecedores, né? Quem irá conversar conosco sobre essas e muitas outras dúvidas que pairam sobre a nossa cabeça, e às vezes por falta de informação, às vezes por falta de querência. Sabe o que é isso? O querer conhecer o certo. É ir lá no PROCON, pedir informações, porque hoje quem vai conversar com a gente é o Ângelo Danilo Pulita, o Pulita mesmo. Ele é gerente da PROCON aqui em Tubarão, é gerente do PROCON, né? É do PROCON, não é da PROCON, do PROCON de Tubarão. É que eu confundo, como eu sou da diretoria da ADOCON, aí vem o PROCON, é do PROCON de Tubarão. O Pulita, que está toda quinta-feira aqui no Câmera Aberta de manhã, aliás, não é no Câmera Aberta, né? É no Primeira Hora, porque o Câmera Aberta é o Jornal do Meio-Dia e à noite, mas não dá nada, é porque vem a Madeira, jornalista, eu lembro do nosso jornalismo, né? Do Primeira Hora da manhã, toda quinta, o Pulita está aqui orientando os consumidores em relação aos serviços do PROCON. Mas ele não tinha aparecido por aqui ainda. Não foi por falta de encontros, não, né, Pulita? Não. Mas quando chega a hora, tudo é o momento, a hora daquele lá de cima. E hoje chegou o dia. Bem-vindo, querido. Prazer, satisfação imensa te receber aqui. E hoje vamos falar sobre PROCON, né? Esse órgão aí que muita gente desconhece, que acha que até é desnecessário. Olha o tamanho da bobagem que as pessoas falam. Não sei para que existe o PROCON. Eu digo, eu sei e funciona. Vai lá saber também, ao invés de ficar fazendo picuinhas aí, semeando a discórdia alheia na sociedade, na comunidade. Bora lá saber o que é o PROCON, como funciona. Não quer sair de casa? Liga a televisão agora. Bota aí na UniTV. Avise as amigas, PROCON tá na Cibele, lá no Mais Mulher hoje. Bora fazer perguntas. Quer tirar suas dúvidas? Vai lá no Facebook. A gente está ao vivo, transmitindo simultaneamente também este programa. Bem-vindo, meu querido. Agora sim, oficialmente, né? Que prazer te ter aqui hoje. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento aqui no Mais Mulher, né? Realmente é muito gratificante, né, Cibele? E agradecer já o convite, né, por estarmos aqui e podemos transmitir um pouquinho do que a gente faz aqui no PROCON de Tubarão, no PROCON Municipal, quando falasse, um órgão de extrema necessidade e importância, né, para que a gente possa realmente transmitir o conhecimento para os consumidores, né, que o maior problema que a gente tem percebido aqui é a desinformação. Né? Então o PROCON está aqui em Tubarão desde 94, como já citasse, né, aí estamos ali no Facilita para poder atender sempre bem o consumidor, né. E é verdade, né? E é verdade, eu acho que a gente, olha, se vocês soubessem a importância do PROCON e como funciona, você tem problema, vocês querem ver o maior problema que eu acho que todos têm, independente de religião, credo, de cor, de raça, de condição social, todo mundo que tem um aparelhinho de celular, ou quem principalmente já tem ou teve telefone fixo, que já se incomodou com operadoras de telefonia. Gente, eu nunca me esqueço quando meu pai faleceu, que a gente começou a se incomodar um monte e vinha muitas taxas de cobrança. Era taxa disso, taxa daquilo, de doação disso, doação daquilo, e que eu sabia que aquilo não tinha sido doado, né? Porque aí a minha mãe dizia, mas não, teu pai nunca doou isso, eu sei e tal. E aí, assim, vinha mais de R$50 só de contribuições que eles diziam ser voluntárias e que, na verdade, não eram. Então, quando eu quis cancelar essas doações que nunca foram autorizadas, foi um sacrifício. O pior ainda foi quando eu quis cancelar a linha telefônica. Eu tinha em minhas mãos 18 protocolos, até que eu disse, mãe, coloca uma roupa, minha abençoada, vamos lá no PROCON. Ah, mas eu preciso ir, precisa. Senhora, vai junto. Em
Eu cheguei no Procon, gente, em 3 minutos a atendente resolveu a situação. O cancelamento da linha, sem juros, sem nada. Até porque era uma linha que meu pai tinha mais de, olha, se bobear, mais de 30 anos, mais 40, eu acho, né? Agora, telefonia incomoda. Ô, Cibele, aproveitando o gancho, assim, ó, olha só, quando tu falas, né, que tinha aquelas cobranças ali, nós entendemos como uma cobrança indevida. Então, uma cobrança indevida, até porque normalmente aparece aqueles valores, R$ 3,99, R$ 5,99, que você não solicitou, está sendo cobrado na fatura. E não era só R$ 3,99. Não, são várias. No montante, isso dava praticamente R$50. Na verdade, são várias situações que eles colocam como se o consumidor tivesse solicitado, né? E aí? E não solicitando, qual o procedimento a ser executado pelo consumidor? Toda vez que ele deparar com alguns valores que ele não contratou, ele deve, primeiro contato, entrar com a operadora. Eu sei que é difícil, né? Aquele 0800 deles é diferente do nosso 0800. Meu Deus! O 0800 que nós temos... Aquilo é para testar nossa paciência. Na verdade, eles cansam, né, o consumidor. Acho que até o Oxo ali já tinha revirado. E o que acontece? O primeiro contato seria com a operadora. Não resolvendo o problema, é bom sempre pegar o protocolo e vá até o Procon. Certo, com aquele protocolo, Só que eu tinha 18. Mas já poderia ter ido no primeiro. No primeiro eu poderia ter ido. Já poderia ter ido. Até porque, Cibele, aqui que eu digo assim, ó, é que nós consumidores, né, nós não temos hábito, né, de fazer acontecer os nossos direitos. Então, por acomodação, eu não vou no Procon porque não resolve, muito pelo contrário. Nós temos resolvido sim, e esse procedimento é comum. É uma rotina, né? E o que acontece? A partir do momento que identifica esses valores, deve ir até o Procon com esse protocolo. De imediato nós entramos em contato com o 0800 do Procon para a operadora, que são os telefones que nós temos direto com as operadoras, e ali de imediato eles resolvem o problema. Com relação ao fato que você falou, né, ao telefone estava no nome do meu pai e tal, no caso da pessoa não poder ir até o Procon, existe uma procuração que você pode ir para representá-lo. Sim. Então, sem problema algum. Mas no meu caso, meu pai havia falecido. Mas aí, aí o que acontece? Era só levar o atestado de óbito, foi o que eu fiz. Mas aí eu disse, mãe, a senhora é que é proprietária da casa, correto. Então a senhora vai comigo e lá nós vamos explicar o que está acontecendo. Não precisou nem explicação, basta um protocolo daqueles. Em 3 minutos ela resolveu, porque o Procon tem um telefone que liga direto para a ouvidoria. Nós temos esse contato direto, né? Então, aquilo que eu tenho dito assim, ó, é importante fazer com que o consumidor saiba de seus direitos, né? E na verdade, o que acontece? Mas você precisa desbloquear o dispositivo. Desculpa aqui, mas... Não, imagina, essas coisas acontecem. Ao vivo, né? Ao vivo. Então, o que acontece, Cibele? Naquele momento ali, ó, que você pegou o protocolo, já está configurado que você está querendo resolver o problema. E pelo fato deles não atenderem e não resolverem, cabe o quê? A resolução por parte do Procon. Claro. E, ao mesmo tempo, nós aplicamos o quê? Uma multa pela cobrança indevida. Faz com que, né, no decorrer do tempo, eles comecem a reavaliar esses procedimentos, né, e reduzir e até inibi-los para praticar Agora é coisa de brasileiro, tem que mexer no bolso das pessoas para as pessoas poderem fazer o correto. Infelizmente é a realidade. Eu fico indignada com isso. Eu vou citar alguns exemplos brevemente. Por exemplo, a gente chega numa praia e está lá, por favor, coloque o lixo na lixeira, por favor, não pise na grama. São coisas básicas, gente, do nosso dia a dia, que nós não precisaríamos de placas para orientar o brasileiro, ou seja lá quem quer que seja, o ser humano. Porque é conscientização, né, gente? Então tem coisas absurdas que a gente se depara, mas diz assim, não, o ser humano ainda precisa disso, né? Favor juntar as cacacas do seu cachorrinho. Bom, você vai passear com o seu cachorro, já leva uma sacolinha plástica. Sabe que ele vai defecar por ali. Uma coisa é fazer xixi, outra coisa é fazer suas necessidades. Você ia gostar de caminhar na rua, daqui a pouco, plof, te pisar em cima de uma poia de cocô? Não, não gosta. Você ia para ficar indignado, vai xingar o cachorro do outro. Mas e o seu cachorro? O que é que você faz com a cacaca dele, né? Então tem tudo isso, né, gente? Ao invés de a gente ficar criticando, julgando os outros, vamos procurar os nossos direitos, que é bem melhor, e fazer o que é certo. Atire a primeira pedra quem não tem teto de vidro, isso a gente sabe. Mas eu acho que cada um tendo a sua consciência do que é o certo e o que é errado, a gente tem mais é que fazer o que é o certo, né? É por isso que o Brasil está do jeito que está, né? Aquele famoso jeitinho brasileiro.
Bora pro comercial, eu volto daqui a pouquinho com o Pulita, ele que é o gerente do Procon de Tubarão. Não saia daí não. Mulheres gastam o tempo, não gostam de ver o tempo passar. Olá, voltamos. Hoje Mais Mulher com Cibele Cristina também é com o gerente do Procon de Tubarão, o Ângelo Danilo Pulita. O Ângelo Pulita, gente, ele está aqui conosco hoje para esclarecermos muitos questionamentos em relação ao Procon e muitas pessoas que têm dúvidas em relação aos seus direitos enquanto consumidor e também enquanto, na verdade, não só como consumidor, né? Mas enquanto fornecedor, porque todos nós sabemos que enquanto cidadãos nós temos direitos e deveres, né? Nós temos aí a nossa Constituição de 88, que é lá de 88, mas graças a Deus temos a Constituição de 88, senão já pensou como é que estaria o nosso país? Já não é aquelas coisas todas, aí estaria bem pior. Mas existe em Tubarão um órgão, Procon, não somente em Tubarão, como em muitos municípios, e este órgão, gente, ele funciona. Só que para ele funcionar cada vez melhor, precisa também da fiscalização do povo. Sim, e vocês vão saber por quê. Olha que interessante. Pulita, estávamos conversando no intervalo e tu comentaste de um dado que eu acho que é muito importante, um direito do consumidor. Bom, a Cibele foi num dos supermercados da cidade. Cheguei lá e sempre que eu vou, é lógico, até porque a gente tem que se ligar, antigamente não tinha prazo de validade nas embalagens. Eu não sei como é que a gente consumia tudo, né, gente? É que não tinha tantos industrializados. Hoje, as pessoas consomem muita coisa industrializada. Sendo industrializado ou não, tem que ter a data da fabricação e o prazo de validade. A data de validade é importantíssima. E se eu chego no supermercado, eu encontrei lá um produto, Pulita, que já está vencido. E agora, o que eu faço naquele momento? Então, existe a lei não só municipal como estadual, que faz com que, a partir do momento, né, que o consumidor identificar um produto fora do prazo de validade, ele tem o direito, tá? Primeiro, é aquela informação de verificar, né? A partir do momento que ele identificou, ele tem o direito de quê? De chamar o responsável, tá? Ou gerente do ou gerente, ou supermercado, responsável, ou proprietário, e fazer o quê? Comunicá-lo que está fora do prazo. A partir dali, o que diz a lei? Ele tem o direito de levar um produto idêntico dentro do prazo de validade sem pagá-lo. Ou seja, mesmo? Gratuitamente. Só pelo fato de ter fiscalizado. Exatamente. Então, eu tenho dito assim, ó, o maior fiscalizador é o consumidor. Gente, olha só, vai ter muito consumidor agora fiscalizando datas de validade, o que é muito importante. E olha, nós temos esse direito. Encontrou um fora do prazo de validade, já está vencido? Chama o responsável e diz, olha, dentro do manual do consumidor, eu tenho o direito de levar um gratuito. Eu sei que tem gente que vai estar, a gente sabe que tem oportunistas para tudo. Então vai ter aqueles oportunistas que vão só fiscalizar produtos vencidos. O que é uma coisa boa, porque assim você não corre mais o risco de comer algo vencido. Exatamente. Compra algo vencido que lhe faça mal também ou lhe gere uma intoxicação. É aquilo que eu tenho dito, né, Cibele, assim, ó, é um dever do consumidor também, né, ele se informar. E a partir do momento que ele está fazendo esse ato, ele está fiscalizando, está contribuindo com a coletividade. Exatamente. E até evitando que passe o quê? A ser um problema sério, um problema de saúde. O próprio Código fala, é um dos direitos nossos, a saúde, a segurança. Então, nós temos que valer nossos direitos também e fazer com que, ao se deparar com uma situação dessa, ele tome atitude. Negaram a entrega do produto? Ligue para o Procon. Nós estamos ali com a fiscalização praticamente no horário comercial, disponível para esses atendimentos. Se eles se negarem, nossos fiscais vão até o estabelecimento verificar em loco o que está ocorrendo, para que faça exercer o quê? O direito do consumidor. Agora, tem muita gente que não denuncia no Procon com medo de, mas eu tenho medo, eu não quero aparecer. Existem
denúncias anônimas, correto? Correto. Pode fazer essa denúncia para o PROCON. Esteve no supermercado, está acontecendo esse fato e tal. De imediato, a nossa fiscalização vai em loco verificar, né, realmente o que está ocorrendo para resolver esse problema, né? Então, é rotina em Tubarão, é prática nossa. E eu tenho dito assim, ó, a pessoa bem informada, ela age com mais segurança. Com certeza. Então, quando você conhece a lei e existe essa lei que protege o consumidor, faça valer essa lei. Claro. Procure seus direitos. Perfeito. A partir do momento que você está executando esse procedimento, você está contribuindo o quê? Não só com o PROCON, mas com toda a coletividade. Você está retirando um produto que pode causar um problema de saúde? Claro que pode, né? Então, a partir do momento que ele está ciente dos fatos, tem que realmente fazer valer seus direitos. Porque na situação atual, quem desconhece os direitos é o consumidor. Normalmente, o fornecedor ele sabe da lei. Então, e tem muitos casos aqui, Cibele, que de imediato eles trocam o produto e são obrigados a retirar aqueles que estão fora do prazo de validade. Claro. E quando há uma atuação dessa, uma denúncia para o PROCON, o que nós fizemos? A nossa fiscalização vai até o local, notifica, ela constatou, tem um auto de constatação, a notificação e de apreensão. Esses produtos são apreendidos, aqueles que estão fora do prazo de validade, e são descartados. Então, nós apreendemos. Sim. E o descarte é feito numa empresa aqui em Tubarão ou Sotuba, que ali vai virar depois farinha tal e coisa. Sim. Então, é descartado. A primeiro momento, há uma penalização pela retirada dos produtos. Certo. E depois o procedimento normal, né? Que são as multas em decorrência desse fato. Digamos que o consumidor foi lá, encontrou um produto vencido, ele notificou ali a gerência trocou por dentro da data de validade, não pagou nada por isso. Ele mesmo fazendo essa troca ali, ele também pode sair dali e imediatamente no PROCON? Pode. Agora, se chegar lá já não tem mais nada vencido, aí de repente, porque às vezes a própria empresa ela se liga e diz, opa, vai vir zebra por aí. Nesse caso, o consumidor, ele também pode estar filmando ou fotografando, pode. Registrando? Pode registrar. Ou precisa de um registro para fazer a denúncia? Não, a partir do momento que ele identificou, ele pode ligar para o PROCON, né? Liga no 3621-9818, nossos fiscais vão lá. Vamos repetir o número? 3621-9818. 9818. 3621-9818 é o número do PROCON, está aqui embaixo na telinha. E depois o programa ficará salvo no Facebook e será reapresentado hoje às 18h30, tudo tranquilo. E aí você poderá anotar aí, ó, 3621 38... 9818. 9818. Das 8 horas da manhã até as 18, nossos fiscais estão lá, né? Horário comercial, os fiscais estão ali à disposição. Exatamente. Agora, hoje, o PROCON dispõe de quantos fiscais para atender essa demanda toda? Porque é complicado para atender essa demanda toda, porque assim, vai ter muita fiscalização a partir de hoje. Na verdade, Cibele, quando iniciamos no PROCON em 2017, em fevereiro de 2017, né, nós não tínhamos fiscais, nós tivemos uma dificuldade enorme no setor jurídico. Em 2018 fizemos o projeto, foi aprovado na Câmara. Hoje nós temos 3 fiscais no PROCON, temos um projeto para aumentar. Está em função da demanda, né? 3 é bem pouco, né? Para a população de Tubarão. Para a população de Tubarão está pouco. E até para atuar nas atividades, né? Que não é só supermercado, são postos de combustível, são planos de saúde. São farmácias, que têm produtos de validade onde também existe a relação de consumo, o PROCON está presente. Então, as denúncias... É problema muitas vezes de plano de saúde, produtos... Aparece muito problemas de planos de saúde? Tem bastante. Plano de saúde... Muita coisa muda, né? Muita coisa comércio em geral, produtos vencidos, combustível... Vamos falar de combustível? Vamos falar de combustível, sem dar nomes aos bois e às vacas? Então, vamos falar de combustível. Primeiro, em 2016... nós tivemos uma catástrofe na nossa região, na qual Tubarão e região foi assolado com um vendaval no dia 16 de outubro, né, de 2016, na qual a gente sabe que muitas empresas vieram ao chão, muitas residências, passamos por momentos, situações bem difíceis. O que aconteceu? Na ocasião, gente, é a mesma coisa na greve dos caminhoneiros. Então, assim, ó, olha só, o povo, ao invés de se unir, e quando eu digo o povo se unir, não é só os consumidores,
mas os fornecedores. O que eu achei uma empáfia, um absurdo, um deboche com a cara do povo, porque parece que isso acontece muito aqui na nossa região também, não só aqui, mas no Brasil, porque em outros países a gente vê como a gente diz que o brasileiro é solidário, só que não. E eu vou explicar por quê. Polita, tivemos postos de combustível em Tubarão na época, em 2016, principalmente também. Naquela época, em 2016, as pessoas precisavam de muita água e tal. O povo explorando na venda da água, bota 5, 10 vezes o valor do preço habitual. Combustível também, como aconteceu na greve dos caminhoneiros, e de repente quem tinha combustível duplicou o preço da gasolina, o litro, né? Ou seja, as pessoas estavam sendo forçadas a utilizar aquele posto para abastecer, porque era o único que tinha o combustível no momento. Mas eu penso diferente, que a gente tem que boicotar. Porque se eu for dar ibope para ele, sendo que ele é o único e está explorando todo mundo, gente, é só não ir e denunciar. Aconteceu isso naquela época e as pessoas sabem, que a gente sabe que tem muitos oportunistas de plantão. E na ocasião é que faz o ladrão, não é assim? A gente sabe disso. Ó, gente, pelo amor de Deus, se estamos numa situação onde toda a população está se sentindo vulnerável, por que não sermos ainda solidários de verdade, de coração, e não explorando os cidadãos? Não é assim? E aconteceu. E acontece com frequência. Outro fato, que eu já vou pegar o gancho aí do combustível. Tivemos recentemente, eu não sei se isso chegou ao conhecimento do PROCON a denúncia, se não chegou, vai chegar agora, tá? Com certeza chegou para ti. Um posto de combustível em Tubarão foi feito, inclusive saiu, eu recebi o vídeo, porque compartilharam nos grupos de WhatsApp, um posto que estava cobrando indevidamente, ou seja, você abastecia tantos, ele dizia que o valor era tanto, só que colocava um valor X a menos, uma quantidade X a menos de combustível, sendo que você pagou por tanto. É como se você pagasse por um tanque de 50 litros e chega lá, tem só 40. Ou seja, você nem se dá conta, mas você está sendo roubado. Estamos sendo roubados descaradamente em Tubarão. Postos de combustíveis, bom, eu não posso dizer que são postos. Teve um, mas sabe-se lá quantos outros que existem que a gente não sabe. Tem que fiscalizar. E aí, PROCON, diga. Então, Cibele, vamos por partes. Vamos por partes. Deixa o que diz o artigo 39 do Código do Consumidor? Bora lá. Artigo 39. As práticas abusivas, né? Práticas abusivas. Exatamente. Então, no inciso 10, é bem claro, né? Não é permitido, tá? Esse aumento do produto sem uma justa causa. Certo. Né? Então, não é permitido. Não é permitido. Não é permitido em função de quê? Houve uma catástrofe, houve um problema, né? Claro, porque né, gente? qual é o motivo pelo qual ele está aumentando? Se não há uma justificativa, não houve um aumento do repasse. Ele que tem... Então, ele quer aproveitar nesses casos, e se ganhar nesses casos, né, por isso que é importante o consumidor ficar atento, que ele, na verdade, é o primeiro a chegar no problema, são os consumidores. E às vezes o PROCON nem fica sabendo dessas situações. Então, ele tem que fazer o quê? Além do direito, ele tem um dever também de se informar e repassar essa informação para o PROCON. Lógico. A partir do momento que ele se depara com uma situação dessa, que a gente vê que além da prática abusiva, é um meio de ele ganhar dinheiro às custas daquele problema que houve, nós temos que começar a evitar isso aí. E isso é o que eu tenho dito, a informação para o consumidor e repassar para nós, PROCON. De imediato, nesse caso da catástrofe, nós, PROCON, de imediato fomos aos estabelecimentos, notificados, né? Fomos ao estabelecimento, verificar em loco o que estava sendo praticado, constatamos a situação, ele é notificado e responde por isso. E respondeu por isso? Responde por isso, sim. Nós temos vários casos em Tubarão. Então, peraí. Já temos vários casos em Tubarão, não deixa perder esse raciocínio, que a gente tem que ir para um break. Mas nós vamos para o intervalo, lembrando que o programa tem um oferecimento do Centro de Educação Infantil Portinhos do Futuro. 3 portinhos em Tubarão, no Santa Luzia, Vila Esperança e bairro São Martinho. Lugar de criança, de compartilhar saberes, de brincar, de crescer e ser feliz, né?
Portinhas do Futuro. Olha, a gente vai para um pequeno intervalo e na sequência a gente volta, porque hoje a gente está falando dos direitos dos consumidores, gente. Olha quanta coisa, você nem faz ideia dos direitos que nós consumidores temos. Por isso, hoje o gerente do Procon, Polita, está aqui para esclarecer tudo para a gente. Você quer adquirir o Manual do Consumidor do Procon, gente? Quer o Manual do Consumidor aqui, ó, na prefeitura, gente? Ó, você adquire, vai lá no Facilita, o Procon faz a entrega gratuita. E aí, na entrega outros materiais, fornece outros materiais. Você que é fornecedor, você que é consumidor. Agora, eu acho muito interessante o consumidor, porque o fornecedor sempre tem acesso a isso. O consumidor está na hora de acordar. Voltamos daqui a pouquinho. Até já. Mulheres ainda querem casar, algumas gostam de mulheres. Estamos de volta, este é Mais Mulher com Cibele Cristina, começando a semana hoje com o gerente do Procon, o Polita, que está aqui conosco. Ele é gerente do Procon do município de Tubarão e está aqui conversando conosco, falando de situações adversas e sobre os direitos do consumidor. Porque enquanto consumidor, muitas vezes nós não sabemos nem 10% dos nossos direitos. Olha, tem gente que não sabe nem 1%. Imagina 10% já está no lucro. Não é mesmo, Polita? Estou certa? Verdade. Parece ironia, mas é verdade, gente. Se não fosse trágico, seria cômico, hein? Eu vou dizer que é trágico, porque a maioria não conhece seus direitos, né? A gente tem direitos e deveres enquanto consumidores. Então, a gente sabe dos nossos deveres? Sabemos. Mas os nossos direitos? Nós também temos, né? Por exemplo, Polita, que tem outros relatos aqui, tu falaste que existem inúmeras experiências e tal, mas estávamos falando do posto de combustível. Eu acho interessante, esse que deu uma adulteração aí nos valores e quantidade de combustível, tu fez uma explanação aqui no intervalo que eu achei muito relevante, que eu acho que é importante falar isso para a população. Não querendo isentar esse ou aquele, ou querer culpar esse ou aquele, porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para mostrar os fatos, e isso foi um fato que aconteceu recentemente. A maioria da população recebeu, quem não recebeu, só lamento, mas a maioria recebeu esse vídeo sim, que aconteceu num posto recentemente aqui em Tubarão. Então, Cibele, na verdade, esse fato ocorreu, né? Não é a primeira vez que acontece em Tubarão. Não foi a primeira vez. Só que o que aconteceu? Viralizou em função do quê? Estar na mídia, né? Exatamente. E nós botou no WhatsApp, nós Procon, nós orientamos sempre o consumidor. A partir do momento que ele detectou um problema, deve entrar em contato imediatamente com o Procon. E não foi feita essa denúncia. Não foi feito. Nós fomos voluntariamente, em função da mídia ter divulgado, e nós ficamos sabendo, o Procon. Olha só. Fomos até o estabelecimento para verificar o que estava ocorrendo. Certo. E a partir do momento que estivemos lá com a nossa fiscalização, nós fizemos o quê? Aquilo que todo cidadão, consumidor tem direito de fazer. E uma obrigação também. O que é? Solicitar a aferição. O que é aferir? Eles têm um aferidor, todos os postos de combustível têm isso, aferidor de 20 litros. Aquele é um transparente? Não, na verdade, não. Ele é metálico, ele é de metal. E o que acontece? Você, na dúvida, se realmente está sendo colocada aquela quantidade que você solicitou, pede para fazer a aferição após o abastecimento. E ali você vai fazer, eles vão colocar 20 litros e tem o dosador ali que vai identificar se realmente está com 20 ou não. Naquele momento nós fizemos essa aferição na primeira bomba, deu 100% correto, os 20 litros, 3 vezes fizemos. Repetiram? Repetimos ali pela terceira vez. O procedimento. E tivemos depois nessa bomba onde teve o problema, e quando chegamos lá ela já estava realmente interditada pelo próprio estabelecimento, estava com o cadeado já fechado, porque eles tinham detectado esse problema, né? Então a partir daquele momento não estava sendo comercializado, mas nós pedimos o quê? Para retirar o lacre ali para que a gente pudesse fazer a aferição, e ali fizemos. Primeira vez deu correto, na segunda e na terceira deu um problema, é a bomba baixa que nós chamamos. O que aconteceu naquele momento? Verificamos, né, e interditamos. Tem uma empresa que faz a manutenção de todos os postos aqui na região, ela já tinha sido comunicada do fato, então eles vieram ali, abriram fizeram o procedimento normal, abriram, tinham lá que o Inmetro tinha estado ali alguns dias atrás, então o problema era uma configuração, né, ele estava desajustado.
Então não foi culpa, não foi uma coisa proposital. Nós constatamos por ali conta do proprietário, próprio estabelecimento. Do próprio estabelecimento. Então, abriu-se um processo, foi um erro claro. do sistema. Abriu-se um processo, ele está em andamento, né? Até porque a gente tem que ouvir as partes, né? Claro. Tem um laudo técnico da empresa. Está em andamento. Exatamente. Então tem a situação assim aqui, muitas vezes, né? A gente julga sem saber os fatos. Exatamente. Então nós temos que ter esse cuidado e muitas vezes as políticas, por que vocês não divulgam o estabelecimento? Porque que nós temos um trâmite normal. Mas é uma coisa errada, porque eu também vou aqui expressar a minha opinião. Eu também. Mesma coisa. Se mostra a vítima e não se mostra o ladrão. Ah, não pode mostrar o rosto do bandido. Como assim? Mas o rosto da vítima pode? É um absurdo, gente. Exato. Não tem cabimento uma coisa dessa. Eu acho que tem que expor, sim. É esse safado, é essa safada, é esse aqui que está roubando, é esse que está matando, e é esse que bate mulher, ou é essa que bate homem. Não importa. Exato. Mas tem que mostrar, sim. As nossas leis são errôneas. A maioria delas, tem uma boa parte das leis que a gente discorda, mas que, infelizmente, a gente tem que acatar, senão a gente se ferra. Muitas vezes até protege o infrator, né? Aí é que então, nós também nós temos a mesma opinião, Sibeli. A inversão de valores, né? Nós temos a mesma opinião, até porque assim, a gente fica, às vezes, assim, chateado em função de que a gente gostaria de divulgar para alertar a população e ficamos impossibilitados em função de quê? De um risco que nós corremos. Porque a partir do momento que abriu-se um processo, ele tem um trâmite normal, ele tem um direito de defesa. Após o término do processo, se houver constatação realmente, aí sim nós divulgamos. Eu lembro daquela greve dos caminhoneiros, a manifestação dos caminhoneiros, que teve paralisação geral no Brasil por um bom tempo, né? E todo mundo ficou sem combustível, ninguém podia mais. É que juntou tudo, né? Foi uma coisa. Então, só que daí, em contrapartida, nós encontramos posto de gasolina em Tubarão, um posto de abastecimento que estava explorando a população. Resumindo, o que eu fiz? Nós não abastecemos neste posto. Ele foi denunciado. E eu sei que ele foi punido. Mas daí também é uma coisa que eu não piso mais nesse posto. Porque, gente, a única forma que nós temos é de boicotar. Exato. Mas para boicotarmos, a gente precisa saber o nome do empresário, quem foi o safado que ludibriou o povo, o nome do posto da empresa. Exato. É o posto do fulano, é a loja da fulana, da cicrana. Não interessa, gente, tem que dizer sim. Mas, infelizmente, essas leis, né, que não permitem. Aí, a inversão de valores, ou seja, é onde a gente vê os bandidos fora da grade e os consumidores, os cidadãos comuns, por trás da grade. Trancafiados em casa, por trás das grades, porque não coloca a grade nas janelas e nas portas hoje para ver se a pessoa fica em casa, né, vivendo a sua vida. Como a gente vivia antigamente, deixava tudo aberto, ia no mercado, ia na padaria. Era uma tranquilidade, agora hoje, não mais, né, Polito? Exato. Então, esse lado aí, muitas vezes, acho que até uma aflição por parte do PROCON, né? Exato. Também de querer expor, né? A preocupação em função de algumas penalizações que a gente pode sofrer em função de quê? De não estar cumprindo com o que está determinado em lei, né? Então, é que eu digo assim, ó, a lei existe sim, mas pode ser revista, né? Claro, tem situações que a gente tem que haver uma alteração, tem que fazer um reestudo da situação para que a gente possa dar uma tranquilidade maior para o próprio consumidor, né? Com certeza. É que eu tenho dito sempre, a parte mais frágil do sistema é o consumidor. Então, é ele que está sempre sendo penalizado. E a nossa preocupação, na verdade, é isso. O nosso momento é tão crucial que a gente se preocupa em repassar essas informações. Então, a educação para o consumo, a educação para o consumo é importantíssimo. Agora, vai depender muito também do interesse do consumidor em querer aprender, em querer mudar, sair do comodismo, né? Daquele conforto, às vezes sentado em casa, no seu sofá, esperando a coisa acontecer. Ele tem que fazer a parte dele também. Claro. E por que nós estamos falando disso hoje? Porque no dia 15 de março foi comemorado o Dia do Consumidor, embora que o Dia do Consumidor seja todo dia, né? Todos os dias nós consumimos alguma coisa. Então, a gente está sempre comprando alguma coisa, até porque a gente precisa comer, né? Precisa tomar medicamento, a gente precisa viver, né? A gente precisa sobreviver, tem combustível, tem que pagar água, luz, internet, enfim. Mas quem sofre mesmo é o assalariado. Porque quem tem o suficiente não está nem aí. Ou está, né? Vai saber.
mas quem sofre mais é o povo assalariado. Por isso a gente está aqui hoje falando para você, consumidor, para lhe orientar, para que ninguém mais possa lhe ludibriar, lhe passar a perna na hora que você for efetuar a sua compra. Porque daqui a pouquinho a gente vai falar de compras na internet. Um assunto também que a gente tem que debater aqui, porque tem muita gente entrando pelo cano, literalmente. A gente volta já já. Sai daí não. Mulheres gostam de shampoo, mulheres gostam de... Olá, voltamos. Hoje a gente está falando sobre os direitos do consumidor. Você que é de Tubarão ou não, não importa que lugar que você esteja, mas vai buscar os seus direitos, procure o PROCON de sua cidade, né? E eu quero saber do Polita, porque nós temos aqui um Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é do PROCON de Tubarão. Esse código, ele foi feito especificamente no município de Tubarão, para o município de Tubarão, para os consumidores, para os munícipes tubaronenses, ou nós temos esse Código do Consumidor que ele vale para todos os outros PROCONs também, vale todo para os consumidores nacionais? Boa pergunta, Cibele. Na verdade, o Código do Consumidor, ele é nacional. É para todos os brasileiros, certo? O fato de estarmos aqui, né, com esse código é que nós, na verdade, a prefeitura... Foi um convênio que nós tínhamos com o Ministério da Justiça, Perfeito. em Brasília, então foi disponibilizado esses valores para a gente confeccionar. Então, claro, por ser... Teve a contrapartida do município de Tubarão, nós focamos o quê? Divulgar a cidade de Tubarão, né? Então, até porque esse código aqui, nós estamos distribuindo gratuitamente para os munícipes de Tubarão, né? Olha. Então, com a foto que é do Rio Tubarão, inclusive, e o que nosso Centro de vocês Cultura. estão entregando o envelope desse. Exato. Vocês já entregaram mais de 800. Já passaram, Passaram de 800 já unidades desse envelope que vocês mandam para os consumidores, é isso? Aqueles que estiveram agora durante a semana ali no Facilita Tubarão, todos eles que estiveram e quiseram adquirir de prontidão, né? Fornecemos gratuitamente para todo cidadão, para ficar bem informado, na verdade, né? E é preciso mesmo, né? Porque, afinal de contas, e aqui dentro deste envelope, eu vou abrir aqui que o meu veio lacrado, gente, olha só. Não fui até lá, mas o Facilita veio até mim. Veio até a mim, ó. E aqui dentro deste envelope, ó, aqui eu encontro PROCON na escola, ensino fundamental, formando consumidores. Acho muito interessante esse trabalho do PROCON que tem feito com palestras, instruções, workshops dentro das escolas, orientando os alunos, né, os educandos, sobre os seus direitos e deveres enquanto consumidores. Olha que interessante, às vezes a criança chega em casa e diz: mãe, tu tens o direito disso. Ó, pai, isso é um direito nosso. Aprendendo com a família PROCON, também um material bem bacana, bem lúdico, né? Ó, e acho que isso é importante, principalmente no meio escolar. Exato. A gente trabalha com lúdico, é muito lindo. Aqui tem uma cartilha do consumidor também, importantíssimo, gente, ó. A cartilha e junto um manual, ó. O manual do consumidor. Você quer adquirir um? Vá no Facilita. Conheço Facilita, fica em oficinas. É bem fácil de localizar. Ali é oficinas, né? Facilita, exato. Ali é oficinas, né? Em oficinas, ó, no meu bairro da Zofa, ó, vai ali no Facilita, ó, você procure o PROCON e vá ali conhecer o Facilita, como ficou a estrutura. Vá tomar um cafezinho com o Polita, ou toma uma água com esse calor, também, né? Porque café nem anima. Vou te contar. Verdade. Olha, tô no café, aliás, tô sem café. Hoje, literalmente, sem café. Estou na água mesmo, o detox aí dos 21 dias está funcionando bem, tem ajudado, hein, gente? Mas olha, importantíssimo esse Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e achei muito importante essa informação, que às vezes a gente acha que isso só diz respeito às leis do município, mas não. Aqui é o Manual do Consumidor que diz respeito às leis nacionais, né? Enfim, tudo dentro da lei. Agora, eu te pergunto, o PROCON já perdeu alguma causa?
Ô, Sibeli, na verdade, assim, aqueles processos que até hoje foram julgados, né, todos eles foram ganhos por unanimidade, né? Então, por que isso? Por quê? Porque tem um conselho, né? O PROCON é constituído por um conselho municipal, onde faz parte a OAB, a DOCON, a CIT, CDL, a AMP. Sim. Aí temos também os órgãos municipais, né? PROCON, Educação, Fazenda, Saúde e Gabinete do Prefeito. Então, a partir do momento que a gente notificou, né, e multou as empresas, esse processo vai ser julgado pelo Conselho. Como assim, gabinete do prefeito? Não entendi. Não, o gabinete também faz parte do Conselho. Ah, tem um o membro, gabinete faz um membro do gabinete. Um membro, na verdade, são dois membros, o titular, né, e o suplente. Titular né? e o suplente, que tem que fazer parte do Conselho, né? Tem o gabinete, tem PROCON, tem, enfim, Saúde, Claro. Fazenda, Educação, que fazem parte também, né? Perfeito. Assim como os demais órgãos. E a partir do momento que houve essa infração, foi constatada e abriu-se um processo, Certo. tem um direito de recurso, de resposta e tal. Tudo, como analisado qualquer outro depois processo. pelo nosso jurídico, né? A gente faz a sentença. E a partir dali constitui o conselho para julgar. O conselho é que O julga. conselho é que julga. Então a gente passa todos os processos para o conselho avaliar e após a avaliação deles, eles é que vão votar. Eu, como presidente do conselho, só tenho voto Minerva, né? Se der empate, eu sou obrigado a Aí tu decidir. é obrigado a decidir. A decidir. Senão, tu nem mas vota. até então não houve necessidade, até porque eles foram conscientes daquilo que estavam fazendo. E coerentes. E coerentes, até porque está dentro da legislação, né? É lei. Eu digo assim, a lei não se discute, se cumpre. Não, e a é partir verdade. do momento que houve a infração, né, nós temos que fazer com que sejam cumpridas, né, de acordo com a lei. Até porque é um direito do consumidor, né? Esse direito tem que ser restabelecido. Muitas vezes, Claro. o consumidor, ele tem medo de denunciar, mas houve a denúncia, a gente vai apurar. Sempre olhando os dois lados. Eu sempre tenho dito assim, né? Nós temos a capacidade de orientar, mas também avaliar para depois ser julgado. E a partir do momento que nós ouvimos as partes, seja ele consumidor ou fornecedor, é que a gente vai tomar uma decisão, né, dentro da legalidade para que realmente, né, restabeleça o direito do consumidor. E é verdade, eu acho que E temos só tido, assim para e funcionar. temos tido êxito, até porque, como eu tenho dito, né, nós temos feito um trabalho, assim, primeiramente de orientação, sempre orientando no primeiro momento, jamais com o intuito de ir lá penalizar ou com o objetivo de receber multas. Muito pelo contrário. Orientação em primeiro lugar. Tem um prazo para se adequar. Agora tem aqueles que querem confrontar o PROCON, que muitas vezes não é o PROCON que faz a lei. Nós fazemos que seja cumprida a lei. Nós somos um órgão conciliador, na verdade. Então nós somos obrigados a ouvir as partes, que nem sempre o consumidor tem direito também. Nós avaliamos detalhe por detalhe para depois tomarmos a decisão. Certo. E a partir do momento que foi constatado, aí sim, segue o processo, é julgado, né? Então temos esse procedimento normal aqui em Tubarão, né? Vamos falar um pouquinho de compras pela internet? Olha, porque hoje a juventude não sai mais de casa para fazer compras, né? Supermercado só para nós veinhas. Facilidade. Mas, gente, não tem nada melhor do que a gente ir lá, em loco, olhar, palpar, pegar as coisas. Não é palpar as frutas, legumes, não, porque maltrata, vai judiar. Mas sim, pegar os rótulos, ler os rótulos. Eu sou muito do olfato. Sim. Eu vou comprar um produto, eu vou lá, se não é lacrado, lógico, né, gente? Sim. Eu não vou estragar o lacre. Eu giro ali, sou a Zefa, cheiro, tenho que cheirar para ver se eu gosto e tal. Mas tem algumas coisas que não podem ser feitas, né? Agora, pela internet, gente, eu estou ali só vendo uma imagem. Eu estou vendo uma imagem, eu sei mais ou menos a base, meu tamanho é tal, minha numeração é tal. Daí eu vou comprar um produto, comprei agora, acabei de fazer o pagamento, me arrependi. E agora, PROCON? Então, Sibeli, existe essa situação que nós chamamos a lei do arrependimento. Como é que funciona? Ela vale apenas quando você não compra na loja física. Como você falou, relatou há pouco. Virtuais. Na loja física você vai lá, pegou o produto, visualizou, provou, se for um calçado, uma roupa. Aí não tem como me arrepender. Não tem. Não, pior que às vezes acontece o arrependimento. É mentira! Fui lá, provei o calçado, mas não gostei. Já aconteceu isso? Já, e acontece. Ou um calçado, uma roupa e tal. Eu fui vestir depois em casa, achei que não ficou de acordo com como eu queria. O que acontece? Nós não podemos intervir, mas nós orientamos. O contato é com a loja pelo qual ele adquiriu. Certo. Aí depende da liberalidade da loja fazer a troca ou não.
Muitas vezes, Cibele, principalmente as lojas aqui de Tubarão, têm feito esse procedimento para fidelizar o cliente. Claro. Não são obrigadas, Eles dão não 30 são. dias, ninguém tem obrigação. Não, a 30 dias é outra situação 30 também. 30 dias a possibilidade para de reparo, troca, no caso de defeito, é diferente. É outra coisa, mas o consumidor ele tem direito a trocar em 7 dias, né? Na loja virtual, ou seja, por telefone, no ambulante. A lei do arrependimento. A lei do arrependimento. 7 dias. Até 7 dias. Até 7 dias. A partir do momento da aquisição do produto ou do serviço, você pode se arrepender naquele primeiro momento, 1 minuto depois, ligar e cancelar. Certo. Ou a partir do momento... Não conseguiu o cancelamento, e aí? Aí liga para o PROCON. Aí aciona o PROCON. Mas eles sabem também, aquilo que eu tenho dito, a empresa sabe do arrependimento. Então, normalmente, tu pode cancelar a partir do momento da compra ou aquisição do produto, né, ou do serviço, ou ao recebê-lo. Eu recebi em casa o produto, não era aquilo que eu queria. Abri a embalagem e tal, de imediato, dentro daqueles 7 dias, você retorna para a empresa onde você adquiriu online, comunica e devolve o produto. Sem custo algum, o frete por conta deles. Por conta deles. E se houver já o pagamento, pede-se o ressarcimento. Eles têm um prazo. Qual o prazo de ressarcimento? Aí depende da situação, como é que foi feito, tá, Cibele? Tem algumas situações que levam até 30 dias. Certo, até. Depende do cartão, tal, como é que foi feito o procedimento. Certo. Mas esse dinheiro é restituído. Também, depende do procedimento. Aí sim, aí eles têm um prazo legal para devolução. Perfeito. E não fazendo, são penalizados. Olha, Pulita, o papo está muito bom. Estou conversando aqui com Ângelo Danilo Pulita, ele que é o gerente do PROCON aqui de Tubarão. E, infelizmente, 1 hora foi pouco para a gente esclarecer tantas dúvidas e orientar os nossos telespectadores enquanto consumidores, né? E fornecedores também, por que não? Mas como disse Pulita, os fornecedores sempre têm mais entendimento que o consumidor, né? Do que os consumidores. Então, consumidores, bora! Nós, enquanto consumidores, vamos ficar alertas, atentos e sempre de olho, fiscalizando. Porque a gente pode ajudar o PROCON a fiscalizar, né? A gente fiscaliza e a gente se beneficia. Bora! Querido, adorei, tu vai ter que voltar outras vezes, não é só nas quintas aqui no Madeira, não, no Primeira Hora, mas eu acho que uma vez por mês é interessante a tua participação aqui conosco. O que é que tu achas? Com certeza, senhor Cibele, é um prazer estar aqui contigo, né? Nossa, Na verdade, total. O fato de a gente poder esclarecer e passar essas informações é muito gratificante, né? E sempre eu tenho dito assim, ó, o consumidor, ele tanto é pessoa física como jurídica. Verdade. PROCON à disposição de todos, ali no Facilita, das 8 às 18. 3621-98? 18. 18. 3621-9818. Mais Mulheres se despede por aqui. Desejo a vocês uma maravilhosa semana. Beijos no coração e até amanhã. Se Deus quiser, Ele quer, eu creio. Estou aqui esperando vocês. Até lá. Mulheres gostam de homens, mulheres gostam de gastar, mulheres gastam o tempo, não gostam de ver o